Muito bem, gente. Mais um encontro da nossa série psicológica no programa Jesus, a Luz da Psicologia Profunda. Hoje nós começamos a trabalhar, então, o item 11, que é a relação ego-self a partir de Jesus. Então, temos 3 capítulos do Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Capítulo 3, sobre realeza. O capítulo 8, sobre o maior, e o capítulo 24, sobre perfeição. Então, esses são os elementos que compõem o nosso estudo. E antes de começar a trabalhar um pouquinho essa dimensão, né, dos capítulos que a gente está se ocupando aqui, né, para estabelecer esse eixo, né, essa relação do ego com o self, eu vou relembrar de maneira muito breve, assim, muito rapidamente, né, essa ideia, né, do self e do ego, né, do proposto por Jung, para a gente poder, de uma certa maneira, ir entendendo depois essa relação, né, do self e a relação do self com o ego a partir de Jesus, né? Então, a gente viu esses conceitos lá no primeiro ano de trabalho nosso, né? Que foi o ano introdutório, e lá a gente estudou, então, sobre o conceito de ego, a consciência egóica, que o ego não é a consciência total, né? Ele é o centro do campo da consciência, mas a consciência está para além do ego. Então, o Jung vai dizer que existe consciência no inconsciente, né? Então, a ideia de consciência é um conceito muito complexo, né? Que a gente não vai se ocupar hoje aqui, né? Então, existe esse ego que nasce, né, a partir dessa nova realidade reencarnatória, onde esse espírito começa a se organizar novamente a partir de uma identidade própria. Então, assim como a gente tem um nascimento físico, existe um nascimento psicológico. Então, a gente começa a nascer psicologicamente, tendo uma noção de nós mesmos, de eu, né? Então, a gente vai formando esse eu, mas a gente sabe que o espírito é muito mais do que isso, né? O espírito está muito além do ego, né? O ego é uma faceta do espírito. É a faceta que, nesse momento, se apresenta no mundo como articulador, mediador, né, da realidade externa e da realidade interna. Então, esse ego é necessário para a gente poder realmente construir uma caminhada e ir agregando novas possibilidades de experiência, conhecimento, valores e assim por diante, em favor de todos da nossa caminhada, né? Então, essa é a dimensão egóica. E para além da dimensão egóica, então tem o self, que é ou si mesmo, né? Si é um termo que Joana usa em alguns momentos, self é um termo que ela usa em outros momentos. Então, si seria a interpretação, seria a tradução do termo self, né? É um self com S maiúsculo, né? Representando a totalidade do nosso ser, ou seja, o espírito imortal. Então, o self é o espírito imortal, ele representa a totalidade, cada complexo, cada parte nossa, então é uma faceta desse self. Então a Joana vai falar muito sobre essa caminhada do self, o despertar desse self e a construção evolutiva do espírito, né? Então o self é a nossa essência, que é a nossa essência espiritual,
E o self também é, para Joana e para Jung, a imagem, a representação divina em cada um de nós, né? Então, o self também é isso. O self é o arquétipo da totalidade, é o eixo autorregulador que promove, né, o movimento criativo da vida e o processo também de encontrar novos caminhos e possibilidades em relação ao nosso processo psicológico e espiritual. Então, o self ele tem um conceito paradoxal, né, que tem essas duas dimensões, né, de representar a essência e totalidade do espírito, né, mas também representa essa ideia da totalidade na nossa vida, né? Ou seja, a totalidade como essa força que sustenta o universo e como tal está representado também dentro de nós, que seria então a imago divina. Eu vou fechar aqui que está entrando sol agora. Bem, então essa é uma ideia assim, para a gente começar a estabelecer. Então, a gente tem três nascimentos, né, durante a nossa encarnação. A gente nasce no corpo, a gente nasce enquanto uma consciência que desperta numa identidade transitória e limitada, que é o ego, né? E a gente nasce enquanto consciência espiritual também, né? Ou seja, um despertar, né, superando, né, a dimensão egóica para poder realmente ter uma experiência então de self, tá? E dentro desse universo, né, do, do, do ego e do self, o Jung vai entender esse self como o amigo da alma, né? Ou seja, ele vai comparar o self e o ego como dois irmãos gêmeos, né? Um par de Dióscuros, que eram dois irmãos da mitologia grega. Um era mortal, que é o espírito, um era mortal, que é o ego, e outro imortal, que é o próprio espírito, né? Então, de uma certa maneira, dentro desse processo do, de, do ego, né, o que o self faz, né? O ego é coisa pequena, né? É a dimensão menor, a consciência menor. E a outra dimensão é o self, o si mesmo, que é a grande personagem, a dimensão maior, né? Viva, e que sustenta, né, a personalidade como um todo, né? Então a gente tem dois centros na nossa personalidade, um centro da consciência, que é o ego, e um centro da personagem toda, que é o self, né? Que é o centro da alma como um todo, né? E que, de uma certa maneira, diz respeito àquela pergunta do livro do Espírito, onde está escrito a lei de Deus, na consciência do homem. Então, essa consciência do homem não é o ego, é o self. Então, essa consciência ética, que diz respeito a essa dimensão mais profunda da nossa natureza, né? E a proposta da nossa encarnação, justamente, é realizar nosso Dharma pessoal, ou seja, cada um tem uma tarefa, aquilo que Jung chama de um mito pessoal, um destino enquanto um, um projeto, né, traçado, né? Então, de uma certa maneira, os psicólogos junguianos vão entender também o self como a bolota de carvalho, a semente que já traz o seu destino dentro dela a ser realizado. Então, essas duas coisas, né, estão presentes. E aí o Jung vai dizer exatamente, né, que, na medida que o ego vai se construindo, o self ele fica mais reservado. É como se ele tivesse esperando o momento certo para se apresentar para o ego. Na medida que o ego ele é importante, porque sem ego não há individuação, não há capacidade do indivíduo de se movimentar no mundo. Então, tem que haver um vaso, né, que contenha a realidade psíquica. Então, esse vaso é o ego.
para que esse ego depois possa servir ao que é maior, que é o self. Então, nós, os pequenos, a dimensão pequena da nossa personalidade, não temos como ser maior do que nós somos, mas nós podemos servir o que é maior. Então, essa dimensão menor, que é o ego, encontra, né, a grande personalidade, que é o self, para poder servir ao self, que é justamente esse compromisso com nossa evolução e nosso processo reencarnatório, né? Então, é como se o ego fosse sendo constituído e aos pouquinhos, né, esse amigo interno da alma vai se apresentando. Ou seja, né, vai dizendo, olha, vai dizendo assim para o Gelson, tu não é só isso. Tua natureza não é só essa. Tu não é só esse corpo. Tu não é só essa dimensão de cor, raças e gênero, e etc, etc. Tu é muito mais do que isso. Né? Tu não é essa dimensão limitada do corpo e do ego, mas sim é uma dimensão maior ligada, né, a essa realidade mais profunda que é a essência espiritual. Então, de uma certa maneira, começa a haver um movimento, né, interno, estabelecendo um eixo, aos pouquinhos, entre o ego e o self. Então, isso vai ser importante. Né? Então, todo o processo psicológico da vida, né, é um processo que vai favorecer, em algum momento, o despertar desse self. E o nosso desafio como espírito, né, é não esquecer de onde a gente veio, nem quem a gente é. Né? Porque a maioria de nós acabamos entorpecidos pela matéria, anestesiados, esquecendo da nossa realidade espiritual e do nosso projeto reencarnatório. Né? Então, o self, ele é essa consciência maior que está lá no inconsciente, mas com autonomia e com uma certa maneira, né, insistindo de que a vida possa fluir numa direção maior, que é justamente essa dimensão mais profunda, enquanto ser e enquanto projeto que me move nessa vida, né? As duas coisas, né, gente? São essas duas coisas, né? Sim, Silvia. Uma pergunta, por gentileza. Por exemplo, então, nesse período que nós somos criança, quando a gente nasce, até mais ou menos chegar à puberdade, nós somos mais ego que self. É como se É, tivesse latente o self. Seria, quer dizer, nós somos é, sempre espíritos, mas é uma parte que a gente não tem muita consciência de quem nós somos. Seria isso ou estou pensando muito errado? a gente não tem coisa que a gente é quando criança, porque a gente não tem um ego bem estruturado ainda, né? A gente precisa desse ego para tomar consciência também, né, Silvia? Mas muitas vezes a natureza do self pode estar mais presente na criança, justamente porque ela é mais espontânea e mais natural. Então, muitas vezes, traço do espírito na sua dimensão mais exata daquilo que ele é enquanto natureza, às vezes vem até mais diretamente presente na fase infantil. Então é paradoxal. Se por um lado, né, essa criança está se constituindo e ainda não está formando uma identidade e tem um ego ali começando a se estruturar, e ela não pode se expressar por causa disso. Por outro lado, a natureza espiritual dela já está presente, e como tal, muitas vezes acaba sendo até mais espontânea. Então, às vezes, né, a criança reflete mais a sua natureza espiritual, né, do que quando adolescente e adulto. Quer dizer, de certa forma, nós somos mais self.
Até que... Num certo sentido, sim. Um self originário ainda, né? Um self, chamam de self. é, 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 Porque, na verdade, é como se esse self tivesse ali e ele acena, mas ele ainda não consegue, né, se relacionar, porque ele precisa de um novo corpo e de um novo ego, né? Então, de uma certa maneira, a gente é um mais self ali, né? Porque esse self está integrando, partes dele estão podendo se experimentar para poder um mundo espelhar e ele assimilar de novo isso como uma parte dele, né? Então, é isso assim que vai se dando. Ok, muito obrigada. Bem, então, tudo isso, né, para trazer bem rapidamente essa ideia de self e ego, porque se o self é, de uma certa maneira, a imagem representativa de Deus em nós, a imago Dei, né, e como tal, representa uma força transpessoal, né, uma força superior, uma força que, que para além do ego, né, e representa essa dimensão também divina que todos nós carregamos como filhos de Deus, essa marca divina. Então, de uma certa maneira, né, como a gente já viu lá é, no começo do nosso curso desse ano, que Jesus é o arquétipo do homem integral, né? Ele é o arquétipo da imagem mais perfeita que existe, enquanto modelo para nós todos, né? E ele está num nível de consciência, né, que ele pode dizer, eu e o Pai somos um só. Então, de uma certa maneira, Cristo, do ponto de vista de uma imagem humana, ele é também um símbolo vivo do self, né? Um símbolo vivo do self, como essa representação divina da qual nós estamos desabrochando e um dia iremos ser também, que é a nossa plenitude, né? A nossa perfectibilidade, a nossa condição de alcançar essa dimensão de uma experiência de totalidade e plenitude enquanto espírito, né? Então, de uma certa forma, Jesus é tanto é o símbolo vivo, como ele próprio diz, eu sou o caminho, a verdade para a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele deixou muito claro isso, né? Ah, na sua postura, naquilo que ele realmente representa para nós, né? Então, esse self, né, está sempre gerando possibilidades, enquanto imagem que a gente carrega, enquanto essa luz divina para nós, que é Jesus, que sua mente poderosa também nos atrai, nos sustenta e nos estimula na nossa caminhada. Eu sou Li. Então, eu estava pensando aqui, né, quando você falou as palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Doc. Então, eu pensei que, e ainda ele diz, Jesus continua, ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, é claro que Jesus não era nenhum ególatra, ele estava querendo dizer também que todo aquele, ele fala uma outra parte também, que é todo aquele que faz a vontade do meu Pai, né, que está nos céus. Esse é que. Então, ele não está taxando que é só ele, mas sim os ensinamentos dele, não é? E isso independe de religião. Então, é a questão da moral de Jesus, né? Assim, pelo menos é o que eu compreendo, e compreendi de uma outra vez quando nós tivemos esse estudo, mas eu nunca te perguntei se estava certa, mas acho que será que é isso mesmo? Sim, sim, de uma certa maneira, né, isso tudo, a Joana
eu não me lembro aonde que ela vai dizer isso agora, né? Mas ela vai colocar, né, que o germe divino cresce no interior do homem e vai se expandindo. Para que a gente possa realmente compreender exatamente isso, né? Que aquele conceito do Paulo não é mais ele que vivia, mas Cristo que vivia nele, né? Então, de uma certa maneira, tem Jesus, né? Com uma imagem humana, e tem o Cristo, né? Que representa essa dimensão da consciência cósmica, né? Realizada, né? Então, ele é Jesus o Cristo, né? Aquele que realizou esse caminho, e da qual todos nós também vamos, de uma certa maneira, construindo ao longo da nossa jornada, né? Então é por isso que ele tem a supremacia, os ensinamentos dele sobre todas as religiões, que se convergem por causa da nossa própria consciência que vai expandindo, né? Com o conhecimento. Obrigada, Doc. Acho que eu entendi bem agora. Não esqueço mais. É. E, de uma certa maneira, então, na medida que a gente vive o amor e compreende as leis divinas, né? O Leon Denis ele diz isso, né? Que, que para entrar em comunicação íntima com Deus, né? Tu tem que compreender a harmonia das leis dos seres e das coisas, né? E que somente o seu amor sem limite a gente pode, né? Revelar isso que ainda está oculto em nós. Então, essa é todo o grande movimento. Então, Jesus representa esse ser que realizou, né, esse caminho do amor e que está em harmonia com as leis divinas, com o Pai, em comunhão permanente com a mente de Deus, né? Então, para nós, ele realmente é um símbolo vivo do céu. E aí, por isso que esse capítulo, né, esse item, né, traz 3 capítulos, e os 3 capítulos são imagens de selfie. Se a gente olhar os capítulos que a gente vai estar estudando agora, né, no item 11, né, é o capítulo 3, que Joana dá um título de realeza, o capítulo 8, o maior, e o capítulo 24, perfeição. Então, de uma certa maneira, os títulos desse capítulo reflete justamente essa ideia de self, essa imagem de self, né, da qual Jesus representa e que também são temas fundamentais para nós enquanto caminhada, né? E aí, então, já pode começar a entrar um pouquinho na, 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 na na proposta aqui dos capítulos, né, pegando justamente o primeiro capítulo, que é o capítulo 3, realeza, e Joana ela começa, né, trazendo a passagem de João, no capítulo 18, versículo 34, que diz, né, bem claro, né, essa imagem. Tu dizes, está lá no Evangelho, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Olha só, né? Então, aí Jesus está se apresentando para nós, em toda a sua dimensão, sua glória, sua dimensão plena, né? E ele diz: vocês dizem, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para o quê? Servir a Deus, dando testemunho, então, da verdade. Então, ele é justamente a figura do rei. Ele é o grande rei. E o rei é um símbolo do self. Tá? Nos contos de fada, na simbologia, nos mitos, o rei representa o self coletivo. Porque o self, do ponto de vista psicológico, representa, então, os fatores autorreguladores da vida. Então, o self também tem uma faceta coletiva.
que é o espírito de uma época. Então, que o self, enquanto imagem divina, também vai mudando. A imagem divina lá do tempo de Moisés era uma. A imagem que Jesus trouxe foi outra. Então, a própria imagem divina, enquanto vivência psicológica, então a imagem do self também vai mudando enquanto processo e caminhada evolutiva. Então, em tempos, essa imagem tem que se renovar, porque a nossa consciência vai ampliando e a nossa compreensão do que é Deus, né, vai também se aprofundando e vai mudando, a gente vai chegando mais perto do que é a verdade. Deus é vida de Joana, Deus é verdade de Joana, Deus é amor. Então, o que é isso? Verdade, vida, amor, né? Então, é um mistério ainda para nós, né? Então, a gente tem uma imagem de Deus que é muito limitada, muito completa, mas que representa a dimensão sélfica desse momento da nossa evolução. Então, o self vai se renovando. Então, como self coletivo, ele, de uma certa maneira, representa, né, os valores centrais, fundamentais, que regem um determinado momento histórico da nossa evolução. Por isso, né, e que representa como imagem da comunidade, né, os poderes coletivos, né? Na cidade geralmente tem uma igreja, o, o governo representado ali, uma praça, né, onde tem, né, que representa, né, o centro da cidade, o centro organizador da vida. Então, o rei é um símbolo do céu. Por isso que quando nos contos de fada o rei está doente, né, o rei adoece, todo o reinado adoece junto. As vacas não dão leite, o trigo deixa de produzir, porque ele representa realmente essa força, essa potência sustentadora da vida. E que aquele modelo que sustentava perdeu a sua validade, tem que se renovar. Daí nos contos de fada tem um rei, 3 filhos, geralmente, né? Que formam o número 4, que é um símbolo de totalidade. E aí o rei tem que ser substituído por um filho, né? Para continuar o reinado e a renovação da vida. Então, Jesus, né, é o nosso rei, né? Só que ele não precisa se renovar, porque ele é o rei, né? Enquanto o rei solar, como diz Joana de Ângela, né? Jesus é o rei solar que desceu à Terra para que não haja mais trevas no mundo. E a gente não conheça mais trevas no mundo. As trevas de fora, mas, acima de tudo, as trevas dentro de nós. Então, então eu acho muito apropriado esse título aqui do capítulo de Joana, realeza. Porque, então como rei, ele representa o nosso self. E ela justamente começa a falar, no capítulo, sobre a sombra coletiva. Né? Que vistam essa sombra coletiva. A sombra coletiva representa a união da inconsciência da humanidade, né? A barbárie, a violência, o egoísmo, o orgulho, né? Então, essa sombra coletiva, ela é resultado da nossa própria condição e, ao mesmo tempo, ela acaba sendo uma imposição. Né? Ela nos castiga, ela nos aprisiona. Né? Então, a Joana vai colocar que essa sombra coletiva vai gerar, né, um jogo, né, estimulado pela própria sombra do mundo, de disputa, de conquista, de valores ilusórios, né, elevando os pigmeus atormentados. Olha só o termo que ela dá para nós. Né?
Nós, os egoístas, somos os pigmeus atormentados, tá, gente? É, é uma imagem que está fazendo do homem, né? É. Então, nós somos os pigmeus atormentados, prisioneiros dessa sombra coletiva, vivendo, então, nesse jogo excêntrico, de perversidade, de heranças antigas, hábitos, né? Iludidos, como diz Joana, né? Buscando os valores transitórios do poder, do sucesso, né? Que gera frustração e vazio, né? Em função dessa ambição desmedida. Santiago, tu quer trazer alguma coisa sobre a criação dos deuses na mitologia? Aqui tu botou no chat. Desculpa, Gelson, eu pergunto se na mitologia antigua esa era una necesidad psicológica, crear la figura de los dioses, por cuanto el ser humano no podía expresarla bajo ningún concepto. ¿Sería así? De uma certa maneira, né, Santiago, os mitos são histórias in tempore, além do tempo, né, como se fossem histórias eternas que representam questões fundamentais da nossa constituição enquanto cultura, enquanto sociedade. Então, os mitos tentam explicar temas básicos, a razão da vida, como é que o dia foi organizado, questões de padrões básicos de comportamento também. Então, se a gente pegar, por exemplo, a mitologia grega, porque o homem ele se encanta, né? Ele é tomado por um deslumbre da natureza, né? Que ele não compreende ainda. Esse espanto é um misto de fascínio e medo, né? Que gera consciência, um despertar da consciência, e ele tem que explicar, mas querer explicar esse mundo, né? Que é muito maior do que ele. Essas forças que ele não domina. Então, na mitologia grega, essas forças são os titãs. São forças da natureza, os titãs que dominam o universo. Daí, os filhos dos titãs, né, se tornam, e Zeus, né, é um deles, né, vence os titãs, vence o próprio pai, né, o Cronos, e amarra, né, aprende todos os titãs no Tártaro. E aí ele surge como um deus, aí, o Zeus, e forma o Olimpo. E aí vai, né, trazendo os outros deuses para organizar então o mundo e fazer essa gerência, né, dos deuses na vida dos homens. Então, os deuses são forças organizadoras, né, que representam justamente esses valores transpessoais, esses valores arquetípicos, né? E claro, o Jung vai dizer a alma é naturalmente religiosa, ou seja, a gente tem uma certa consciência que tem coisas maiores do que a gente, forças maiores do que a gente, e que depois a gente vai elaborando numa ideia mais, digamos assim, mais racional, mais profunda do que representa exatamente Deus enquanto esse ser que realmente constitui o princípio de todas as coisas, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a mitologia vai refletir esse processo todo da mente humana e da sua relação com a vida, né? Silvia? Não, isso que você estava explicando sobre o rei como símbolo e tudo, e essa expressão também, então, me lembra muito aquela parte das lendas arturianas do Fisher King. Desculpe, é o Isso rei aqui. Fisher. Uhum. E que representa exatamente isso, que ele foi ferido em batalha e começou a secar toda a terra, morrer gente, mas
o interessante também nisso é a questão de várias pessoas estar tentando procurar, na história, a taça sagrada, que representa a luz dentro de todos nós, e várias pessoas veem e não sabem o que é, não reconhece quando vê. É só o Parsifal que consegue reconhecer. Tem o Ah, grau. Uhum, uhum. A música do grau. The Uhum. Growl, yes, sorry. Ah, Sim, exatamente, né? ele é o único que Que é consegue, um porque ele é... símbolo desse self também, né? O grau representa, corresponde também a um símbolo do self que pode estar em qualquer lugar e não estar em lugar nenhum ao mesmo tempo, né? E realmente tem que ter olhos para ver, né? Ou seja, perceber onde está essa realidade, né? Mas uma coisa interessante, por exemplo, nisso, é justamente o fato de que o Parzival consegue ver porque ele é puro, ele já tirou várias ambições dele, ele é Sim, uma... porque o Lancelot vê, mas ele é tão cheio de coisas que ele não enxerga, ele não vê a taça, apesar de estar lá na frente dele. De certa forma, é isso, essa procura que a gente tem de ser melhor, de encontrar o nosso self, de nos iluminarmos, mas ao mesmo tempo, como você diz aqui, fica perdido, como a Joana diz, os pigmeus tormentados, que representa também toda aquela palácio do palácio do Fisher King. Eu é, achei interessante, como que o sim. simbolismo É rico, reflete no né? que a Joana diz, muito lindo. E então, de uma certa maneira, Jesus ele vence a sombra coletiva. Ele não se corrompe, né? Como essa imagem de selfie está ligada também à imagem do diamante, né? Ou do ouro. Ele não é ele é incorruptível, né? Então não se corrompe. E por isso que ele vai dizer que ser rei significa a conquista de uma condição divina, né? Porque o rei tinha assim como o Papa, né? Eram representantes de Deus na Terra, né? Então, de uma certa forma, né? Jesus representa, né? Como essa dimensão divina e o seu ministério, né? Poder realmente refletir, então, a, a vontade do Pai. Então, sua realidade estava em sintonia com a presença divina. E aí ela vai falando sobre isso, né? Ela vai falar sobre a trajetória de Jesus, né? Que é centrada na certeza da vida espiritual, né? E que, de uma certa maneira, o seu apostolado, né? Toda a sua vida, é baseado nesse ser espiritual. E no convite a todos nós para se despojar justamente dos condicionamentos ainda do ego e da sombra, né? Aí a importância dessa proposta de Jesus como o rei, né? E também nós temos que nos tornar rei do nosso próprio reino, né? Quando Jesus fala, existe um reino dentro de vós, ele está convidando, ele está mostrando como é que se torna rei, né? E a gente possa reinar de maneira plena e profunda no nosso próprio reino interno, que é uma das coisas mais difíceis, porque reinar fora no mundo ainda é mais fácil do que dominar e reinar no nosso mundo interno, né, gente? E daí ele coloca, a Joana coloca, ele coloca que justamente o significado da vida de Jesus só é válido porque existe a vida espiritual, existe uma vida futura. Né? E que justamente ele veio trazer, então, uma meta para nós. Né? Um caminho em favor de uma nova vida, da vida plena, da vida verdadeira, da vida real. Né? E sustentando esse caminho para nós.
E aí, o quanto de nós ainda, a Joana vai colocar, não reconhecemos esse rei que é Jesus em nossa vida. Lá na época, eles não reconheceram ele, né? E o mataram, né? E hoje ainda a gente resiste ao seu chamado. Então, nós temos que realmente, né, trazer para nós essa consciência e reconhecer, né, ele como esse embaixador de Deus, como Joana coloca, né, nos ajudando, né, as etapas evolutivas e realizar esse nível superior do nosso mundo interior. Então, esse reinado de Jesus não é o reinado das compensações imediatas, não é o reinado do jogo de interesse, não é o reinado de uma vida de egoísmos e dinâmica material, mas é o reino do espírito, né? É o reino dos valores divinos, dos valores espirituais. Então, é claro que a maioria das pessoas não só não aceita Jesus, né, como o rei, como também nem sabe que existe um reino dentro de si, e nem tem consciência desse reino ainda, né? O homem assim está assim tá despertando, né? Há um limite de entendimento, diz a benfeitora. E por isso que Jesus falou numa linguagem adequada a todos nós. Uma linguagem adequada, acessível, a partir das parábolas, e uma linguagem essencial que foi vivenciada, foi testemunhada, exemplificada por ele, que é o amor. Para que pudesse realmente haver um movimento em favor dessa nova era, que para Joana tem a ver também com a era dos fenômenos mediúnicos e da psicologia espírita, né? Que é um homem que transcende a matéria. O homem mediúnico é o homem que está além da mente cerebral, do corpo. É o homem que conecta, que se expande, que se vincula a outras mentes, que conhece as possibilidades de um universo mais amplo, né? Então, essa é a proposta, né? E esse é o verdadeiro mundo, né? O mundo é o mundo espiritual. Então, Jesus, como diz a benfeitora, é o rei desse mundo real, que foi apresentado para nós por ele e que continua se manifestando através dele, como realmente o nosso regente, né? E ele soube, né, nos amar, soube suportar todos nós, né? Aceitou, como diz Joana, a coroa de ironia, porque não precisa provar nada para ninguém, né? A sua condição é uma coisa muito maior, né? sem, sem ilusão, né? Ele sabe quem nós somos, sabe que é a realidade, e mostrou para nós que a sua governança transcende a morte e permanece, né, plenamente quando ele se apresenta então para o mundo depois de ressuscitado. Eu sou lindo? Porque o Jesus, é,
Ele é o ser cósmico, nós sabemos isso, né? O Cristo, é o Cristo cósmico. Então, eu penso, essas pessoas, é, isso aí não é rotular, não. É só comentário para nós mesmos, sabe? Para a gente compreender melhor. As pessoas que são dessas religiões que ainda estão esperando, uns estão esperando antes que o Cristo venha, outros que ele volte no último dia, que eles imaginam, eu não sei o que é isso, sabe? Honestamente falando. E eu queria saber se é alguma coisa simbólica, se isso aí é uma coisa que eles não projetam através da filosofia deles. Eu sempre quis saber, talvez não entre muito no que nós estamos estudando, mas como o Mestre Jesus é para todos nós, né? Todos os seres, inclusive aqueles que nem nasceram ainda na Terra. Então, o Mestre Jesus, ele está também consciente disso, não é verdade? E como que Uhum. fica, então, essas É, pessoas do outro é que, lado, quando se vão daqui, é a que na verdade, discussão? né, Sueli, a nossa compreensão é muito limitada. Então, quando Jesus É, veio, era natural que as pessoas achassem que o reinado dele era um reinado a partir das referências materiais que eles tinham, de poder, de, de uma condição, né, de recursos materiais. E por isso que é difícil para algumas religiões aceitar que ele é o Messias, né? Porque ele não não preencheu, né, a fantasia ilusória daquilo que se esperava de um Messias. E aí estão esperando ainda esse ser, né? Então é difícil, porque quem não tem realmente essa sensibilidade espiritual, essa consciência de valores, não vai conseguir perceber onde está o nosso rei, né? Onde está o reinado também, né? E essa ideia também ainda de projetar em Jesus a responsabilidade de todo o processo, né? Essa ideia infeliz que ele morreu na cruz para tirar nosso pecado, e não é isso, né? O pecado é nosso. E também que ele vai voltar para nos ressuscitar, né? Então, isso é uma coisa literal, né? Precisa que uma mente literal. O ressuscitar em nós é vida espiritual, né? E ele já voltou, ou seja, ele já apresentou para nós a fonte viva que dá vida eterna para cada um de nós, que são a mensagem de Deus, né? Mas as pessoas acabam compreendendo ainda de maneira muito literal, né? E aí cada um tem a sua crença, né? Então, Aqui volto no, diversas vezes para continuar, né? Até que um dia eles vão ter essa compreensão. Eu penso assim, não sei, Doc. Obrigada. é, é, o, o mais importante são os valores espirituais que cada um carrega, né? Então a gente pode até ter uma compreensão literal, mas se eu sou uma boa pessoa, né? Isso, de uma certa maneira, é o que importa mais, né? Obrigada. E Joana traz aqui, então, dois símbolos do rei, né? O cetro e a coroa, né? Como dois símbolos que expressam realmente a imagem do rei, né? Então, são símbolos importantes, né? E aí ele fala, né? Que esse cetro, essa coroa, falam da onde ele veio, né? De que lugar, né, superior ele veio, porque realmente o cetro e a coroa, como símbolo da realeza, representam essa qualidade, né, esse valor real. E ela fala de que ele veio, né, conduzir, né, a nós como um pastor gentil, e que esse então cetro e a coroa é o amor, né, que nos conduz. Então, é, então esse cetro e a coroa revela essa qualidade dele, né, divina, real, nobre, superior, e que, de uma certa maneira, então representa o amor. Esse amor que sustenta, que nos move, né? E aí, então, nos, nos conduz, né? E aí Jonas vai colocar aqui no capítulo.
hálito divino, vibração que equilibra o universo. O amor é a essência fundamental para a vida, sob qualquer forma em que se expresse. Liame de vinculação de todas as formas vivas com a sua fonte geradora. Graças a essa energia constante que pulsa no cosmos, se apresenta como identificação harmônica com as demais expressões da vida, em um verdadeiro hino de louvor e de engrandecimento ao psiquismo divino que a concebeu e elaborou. Então, eu acho muito bonita essa passagem, né, do capítulo. Joana aqui está sendo poeta, profunda, filósofa, sábia, né? E trazendo, né, essa imagem tão rica, né, do que representa o amor, né, como esse hálito divino que sustenta o universo, mantendo o universo em equilíbrio, né, como essência de toda a vida, e que está presente em qualquer forma que a vida se expresse, né? E liame de vinculação de todas as formas. Então, não só é uma fonte que sustenta a vida, mas que nos une a todos. Nós somos unidos no amor de Deus. Não há separação, não existe separação, né? Porque é uma força que vincula todos, né? Entre nós, entre tudo e junto a Ele, a Deus, né? E ela aí vai falando justamente dessa energia que pulsa, né, no cosmos de maneira constante. E por isso que a gente não consegue fugir da harmonia. Todo desvio da lei que fere a harmonia força já imediatamente um resgate dessa harmonia que se perdeu, porque a vida joga em favor da harmonia, compõe em favor da harmonia, né? E, e essa harmonia, como expressão da vida, diz Joana, né, e todas as demais expressões que o amor se faz presente, se apresenta como um hino de louvor, né, e de agradecimento ao próprio Deus, né? Então, Joana vai dizer que no ser humano é o sentimento mais profundo de afetividade que fomenta a felicidade e desenvolve o progresso, né, em favor, então, dessa caminhada evolutiva que todos nós vamos ir conquistando, né? E aí ela completa, né? Foi esse reino de amor que Jesus, o homem, veio instalar na Terra. Então, olha, então ela está juntando, né, agora, né? Ele como rei e o que sustenta, né, o reinado dele, qual é a proposta do reinado dele, né? Que é trazer a verdade do Pai, e essa verdade é o amor, é um reino de amor. E aí ela encerra o capítulo, né, justamente retomando a passagem lá de João, né, que então contesta o interrogatório atormentado, né, dessa soma coletiva, quem é, tu é rei? Né? Quando o pessoal está zombando e está questionando ele, está sendo também condenado, né, julgado, né? E ele afirma, quem está dizendo é você. E ele dali pega para si esse lugar. Sim, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Que na sua definição profunda e penetrante é Deus. Então, Jesus veio trazer a faceta mais suportável, mais
possível de assimilar de Deus para nós, que é a faceta amorosa. Começar a compreender essa faceta, né? Entender essa faceta. Certo, gente? E então a gente encerra, né, o nosso momento de reflexão de hoje. E no próximo encontro a gente vai para os dois, a gente trabalha os dois próximos capítulos. O capítulo 8, o maior, e o capítulo que é justamente o capítulo perfeição, né? O capítulo 24, tá bom?